Maquei, meus amigos palestrinos, e hoje eu vou fazer uma análise aqui, ó, dos últimos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que, que eu acho que é difícil engolir que o Palmeiras não foi campeão do Campeonato Brasileiro. Da Libertadores já fiz um vídeo aqui, já falei, e acho que, assim, final, ganha um, perde outro, tem falhas, né, como sempre tem, falhas bizarras do juiz, falhas do próprio Abel Ferreira, que até fiz uma discussão aqui, quem era mais culpado pela perda do título da Libertadores, se era o Abel Ferreira, se era o juiz, mas deixa a Libertadores para lá e vamos falar da decepção, do fracasso que foi esses últimos jogos do Palmeiras. E coloco. A Libertadores a gente pode colocar ainda 70% de culpa do Abel, 60% de culpa do Abel. Agora perder o Campeonato Brasileiro ganho, mas ganho, é culpa do Abel. Daí é 100% culpa do Abel. Daí ganha todo mundo, perde todo mundo. Não, não. O Campeonato Brasileiro você perdeu sozinho. Quanta bobagens, quanta fezes que o senhor Abel Ferreira fez. Mas vamos só relembrar os últimos jogos aqui. A derrota, né, a perda do brasileiro do Palmeiras, que já estava ganha. Quando o Palmeiras ganhou de 2-0 do Santos no Allianz Parque, eu não lembro aqui a probabilidade do Palmeiras de ser campeão, mas a estatística devia ter mais de 70, 60, 70%. Porque o Palmeiras ia pegar uma sequência de jogos. Pegou o Santos, pegou o Vitória, o Fluminense não estava muito bem e o Grêmio muito mal. O Grêmio, inclusive, perdeu para o Corinthians lá na Arena. Foi um dos jogos horríveis que eu já vi do Grêmio jogar. O Grêmio não atacou. O Grêmio perdeu para o Sport, gente. O Grêmio perdeu para o Sport, o último colocado. Horrível o Sport. Foi lá e ganhou do. O Sport foi lá e ganhou do Grêmio. Mas, nossa, eu lembro desse jogo do Grêmio. O Abel entrou com reservas. O Abel entrou com um time C, sei lá, do Palmeiras. E contra o Grêmio, num jogo em que o Flamengo ele empatou com o Atlético Mineiro. Então, veja bem, se o Palmeiras ganha do Grêmio, o Palmeiras ficava mais 2 pontos atrás do Flamengo. Olha, mesmo tanta besteira. Vou começar do início, né? Tô começando do final. O Palmeiras ganhou do Santos 2-0 no Allianz. Acho que foi no Allianz Parque. Foi no Allianz Parque. Ganhou 2-0 do Santos no Allianz Parque. Beleza. Tava ganho o campeonato. Daí foi jogar contra o Mirassol. Daí falei, a gente vai jogar contra o Mirassol como time pequeno. Né, o Abel pensando, a gente vai jogar contra o Mirassol como time pequeno. Escalou o Felipe Anderson, o Murilo, que só vinha fazendo cagada. Escalou lá do outro lado. Mirassol fez os gols por essa parte do campo. E o Palmeiras perdeu para o Mirassol. Perder para o Mirassol a gente entende, tá jogando bem. Mas perdeu para o Mirassol como um time pequeno jogando recuado. Como que um líder, né, não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo nesse momento, mas como que um time que é líder do campeonato, está liderando o campeonato, é o melhor time de todos, joga contra o Mirassol recuado, na retranca? É brincadeira. Parece que é brincadeira. Daí o Palmeiras foi jogar contra o Santos. Pessoal, assim, sei que muitas pessoas vão comentar, mas teve esse erro de juiz, teve esse pênalti que não foi marcado pro Palmeiras. Tá bom, mas eu acho que isso não é desculpa. Acho que isso não entra como desculpa, porque o Palmeiras não fez bom futebol. Se o Palmeiras jogasse atacando, fazendo jogada e perdesse por um erro de arbitragem, a gente falaria. Eu acho que seria diferente. Mas não vinha jogando nada. Foi jogar contra o Santos. Um Santos que estava então rebaixado, de péssimo futebol. Perdeu. Perdeu o jogo. Daí muitos vão falar, eu não gosto também de data FIFA. Acho que a data FIFA também prejudicou muito o Palmeiras. Mas, por que o Palmeiras não tem reserva à altura? Falei isso daqui na análise da Libertadores. Palmeiras não tem análise, o Palmeiras não tem reservas à altura. Vai
os jogadores para seleções. Mas será que o Palmeiras não poderia ter 3 jogadores, pelo menos, na reserva que entrava de igual para igual? O Flamengo saiu Pedro, tem Plata, tem Bruno Henrique, tem Samuel Lino, tem Carrascal, tem o Cebolinha, tem o Michael. Sai o Pedro, centroavante, até então centroavante da seleção brasileira, no Flamengo, um dos melhores centroavantes do Brasil. Sai ele. Daí, será que o Flamengo vai cair? Não. Sai o Pedro, como eu falei, sai o Pedro, tem uns 5 melhores. E entra e resolve. O Palmeiras não tem isso. O Palmeiras não tem isso. Culpa do Abel, culpa da diretoria, culpa de quem contrata. Mas ok. Perdeu pro Santos, um dos piores times do campeonato. Perdeu pro Santos. Perdeu pro Mirassol, perdeu pro Santos, aí falou, mas tudo bem, ainda tem o Vitória em casa. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Vitória em casa. Gente, o Abel tava com os titulares no banco de reserva e não colocou para jogar contra o Vitória. Mas se falar, o jogador ganha milhões. Eles estavam descansados. Tem jogadores que estavam na reserva contra o Vitória que nem entrou na seleção brasileira, que nem chegou a jogar. Teve uns que jogou 10 minutos, 5 minutos e foi banco. Mas colocou. De novo falando aqui. O Palmeiras não tem reservas à altura. Deveria colocar os titulares, fez besteira, não colocou os titulares, entrou com os reservas e reservas não conseguem ganhar nem do Vitória. Então, vocês já viram. Os reservas do Palmeiras não ganham do Santos, dos piores times. Não ganha do Vitória, que é um time que está no rebaixamento. Não sei se vai ser rebaixado, mas time de rebaixamento. Palmeiras jogou contra o Fluminense no Allianz Parque e empatou. Aí até vai. Aí empatar com o Fluminense, daí seria um dos jogos que a gente falaria assim, pode ganhar, pode perder. Tudo bem. Mas perder pro Mirassol, perder pro Santos e empatar com o Vitória, que é uma derrota. De 9 pontos ele conseguiu 1. O Palmeiras perdeu aí. Aí o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro. Só que daí, assim, a vida dando outra chance pro Palmeiras, né? O Flamengo, ele empatou com o Atlético Mineiro, que todo mundo pensava que o Flamengo iria passar o carro, né, no Atlético Mineiro. Não, o Atlético Mineiro conseguiu segurar, empatou. Até o Palmeiras vai lá, Abel. A gente pensa nisso e fala, não é possível. Abel focando na Libertadores, mas esquecendo que ainda tinha chances, tinha grandes chances no Campeonato Brasileiro. Vai lá e coloca o time reserva para jogar contra o Grêmio e perde o jogo. Um jogo que se o Palmeiras ganha, encostava no Flamengo e até o último jogo, amanhã, domingo, teria chance de ser campeão, porque o Flamengo ia jogar contra o Mirassol fora de casa. Então, praticamente seria assim. Se o Mirassol, né, o Flamengo ganharia do Ceará, né? Ganharia do Ceará mesmo. Mas se o Flamengo empatasse com o Mirassol, e não é difícil. A gente tá falando de um Mirassol bom. Se o Flamengo empatasse com o Mirassol, o Palmeiras tinha chance de ser campeão se ganhasse o último jogo contra o Ceará. Então, olha isso. O Abel fez tanta besteira no final do campeonato, empatou com o Vitória. Empatar com o Fluminense não, isso daí até vai. Empatar com o Vitória e ir com. Não, empatou com o Vitória, porque os reservas, óbvio, não tem capacidade de ganhar do Santos, do Vitória, de nenhum time. Os reservas do Palmeiras são jogadores de Série C. Foi contra o Grêmio e colocou só reserva. Perdeu o jogo. Um jogo que se o Palmeiras ganha, tinha. Gente, o Grêmio perdeu pro Sport em casa. O último colocado. Claro que se o Palmeiras vai com os reservas, tinha a chance de ganhar do Grêmio. Perdeu. E na Libertadores não adiantou de nada ser poupado. Não sei porque que o Abel fez isso. Mas sim, o Palmeiras perdeu em fracassos enormes. Empatar com Vitória, perder pro Grêmio, perder pro Santos, perder pro Mirassol, da forma que foi, né? Da forma que perdeu pro Mirassol. O Palmeiras tinha ganho. Esse foi um dos campeonatos brasileiros mais ganhos da história. E o Palmeiras conseguiu perder. Daí o Abel não se acha culpado. Não se acha culpado dessas escolhas.
Mas são escolhas, assim, óbvias, né. Claro que, é um bom treinador, tá, é um bom treinador, ganhou muitas coisas no Palmeiras. Claro, o Palmeiras com um time muito bom, coloca esse Abel pra treinar aquele time de 2000 e 2002, 2011, 2012, 2013, não teria esse sucesso, né. Claro que o Abel treinou grandes jogadores, jogadores em alto nível, mas tá aí, tem que reconhecer quando faz muitas besteiras, mas o Abel eu acho que ele tá numa posição que ele se acha já melhor que o Palmeiras, por isso que não reconhece esses erros, não conhece não reconhece que o Campeonato Brasileiro perdeu exclusivamente por culpa dele, pelas escolhas que ele fez, que que resultaram nessas pequenas derrotas que ao todo é um fracasso enorme. Claro, né, fazer uma observação aqui. O Palmeiras é o vice-líder da Libertadores, vice da Libertadores e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, claro, né, fez uma campanha muito boa, só que o campeonato no final estava ganho e deixou escorrer pelas mãos. É claro que, né, que é muito melhor ser torcedor do Palmeiras e ver a chance de ser campeão do que torcer para um time que está no rebaixamento e não ter chance nenhuma, né? Tantos clubes que disputaram esse Campeonato Brasileiro, mas na verdade o Campeonato Brasileiro sempre ficou na mão Flamengo e Palmeiras, por mais que o Cruzeiro liderou aí, o Cruzeiro e o Bragantino lideraram, mas não tinha time, né? Não tinha time. Acho até que o Palmeiras, assim, tem um time mais parecido com o do Cruzeiro. Agora o Flamengo tem que torcer muito para fazer, né, muitos erros, né, porque realmente o time do Flamengo, em comparação com os outros do brasileiro, é muito melhor, tá bom? Então essa análise, escreve aí nos comentários se você acha que tem algum jogador do Palmeiras que deve ser trocado, deva vir alguns reforços, né? Tomara que venham muitos reforços para o Palmeiras. Mas escreve aí nos comentários o que você acha, qual a sua opinião, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.